Fala rapaziada, beleza? Tranquilo? Sou o Caio, tô aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez vou estar fazendo um vídeo sobre um pouco do jogo do Flamengo ontem e o quanto eu acho a torcida do Flamengo insuportável. Para começar, para falar do jogo, né? A gente viu que o jogo começou muito esquisito pro lado do Flamengo, né? Ali no início do jogo, logo aos 3 minutos, na área houve um bate-rebate, e aí o Pulgar errou, o Alexandre errou, e numa desatenção da zaga, saiu o primeiro gol do São Paulo logo cedo assim, né? E eu acho que isso tem sido bastante preocupante para o Flamengo, porque tem sido algo comum, né? Em alguns jogos que são tratados como mais fáceis, você olha, por exemplo, São Paulo, cheio de desfalques, jogando no estádio que não é dele, né? Na Vila Belmiro, com a torcida do Flamengo cantando bastante, um estádio onde o Flamengo recentemente adquiriu bons resultados. Eu lembro de 2021, 4-0, 2020, 1-0, 2023 foi 3-2 para o Flamengo lá, 2022 eu não lembro muito. Mas, enfim, tem sido um estádio que o Flamengo não tem tido muitas dificuldades para jogar, por mais que esse ano o Flamengo tenha perdido para o Santos, né? E é engraçado que sempre esses jogos, assim como esses jogos são tratados como mais fáceis, a gente acaba vendo o Flamengo entrando meio desligado, meio parece que eu vou conseguir ganhar o jogo quando eu quiser, e com isso a gente já perdeu ponto para o Grêmio, perdemos pontos para o Fortaleza, perdemos ponto para o Vasco, perdemos ponto agora para o São Paulo, e são pontos que poderiam fazer a diferença, né? São jogos tão bobos, né? Que nesse momento a gente poderia estar 6, 7 pontos à frente do Palmeiras, já com o título brasileiro praticamente encaminhado. Mas, infelizmente, isso tem sido um problema recorrente, e essa questão, né, da torcida falar e achar que o Flamengo escolhe jogo vem ganhando mais força, até com um time que a gente vê que é um time bem mais centrado e focado do que foram os últimos, né? Como foi o último Flamengo do Tite, o Flamengo do Sampaoli, o Flamengo do Vitor Pereira. Eram times que a gente via que tinham bastante essa questão da desconcentração. E aí foi se passando o jogo, logo depois, acho que aos 5, 6 minutos, o Plata dá uma bola maravilhosa para o Arrascaeta sofre um pênalti, que não tem muita discussão, né? O cara chegou atropelando com o corpo, com a carga nas costas da Arrascaeta bem acima do tom. E o Arrascaeta empata o jogo, e a partir daí vira um jogo de domínio do Flamengo. Não um domínio tão grande, mas um domínio leve, porque pelo que parecia no início do jogo ia ser um jogo mais complicado. Mas o Flamengo conseguiu tomar as rédeas. E diga-se de passagem, né? O Luciano é um cara insuportável. Ele reclama todo lance com o juiz, todo lance. É insuportável, tá lá sempre querendo criticar, falar, esbravejar. E quando toma o amarelo, eu creio que a reclamação em si não foi tão acentuosa para amarelo. Mas a gente viu que isso é algo que o juiz estava tentando tolerar desde o início do jogo, e ele todo o lance estava lá. Creio eu que por um excesso de reclamação em todos os lances ele foi lá e tomou um amarelo justo. O árbitro muito perdido no jogo, não conseguia entender direito o que ele estava apitando. Algumas faltas parecia que ele estava dando no grito. Teve uma do Carrascal, se eu não me engano, no Luciano, que o Carrascal nem faz a falta, né? E ele encosta na bola primeiro e o juiz dá amarelo pro Carrascal, porque o Luciano ficou mergulhando no chão. Mas aí, no geral, o primeiro tempo foi isso, né? No segundo tempo, o Flamengo começou melhor e criando algumas chances, né, com o Samuel Lino. No final do primeiro tempo, o Flamengo ainda fez um gol anulado com o Samuel Lino. Aí tem uma bola que o Danilo cruza, que o Samuel Lino finaliza perto da pequena área, mas não consegue fazer o gol. E depois no lance onde o Arrascaeta briga pela bola, consegue evitar a saída, ele dá um passe para o Royal, que dá um passe maravilhoso para o Samuel Lino, que pega um sem pulo lindo
E é muito importante, né, para ele começar a ganhar confiança, porque quando a bola vai entrando, quando as jogadas vão saindo, a gente sabe que o astral e a confiança do jogador muda totalmente, né? No jogo passado já gostei da atuação dele, deu aquela assistência muito bonita pro Bruno Henrique. Ontem eu gostei mais ainda dele, porque o que mais me incomodava não era nem ele não querer, ele se esconder do jogo, é que ele errava muito. E ontem foi um jogo que ele errou bem menos, conseguiu dar drible, deu um chapéu maneiro. E logo após o gol do Lino, infelizmente o Plata, ele chega atrasado numa bola e o Arboleda intercepta e o Plata acaba deixando o pé no tornozelo, na altura do tornozelo ali do Arboleda, e é expulso corretamente, né? E depois eu vou falar um pouco sobre essa expulsão e por que eu acho a torcida do Flamengo insuportável. Aí, depois da expulsão, né, obviamente São Paulo foi pra frente, porque o São Paulo tá brigando por Libertadores. E o São Paulo foi pra frente e começou a tentar martelar. Até que o Ferreirinha, que já vinha fazendo um bom jogo, fez uma jogada sensacional no primeiro tempo, dando uma caneta no Emerson Royal. Recebe o passe do Mike no cruzamento e acaba fazendo o segundo gol do São Paulo, o gol que empata o jogo. Eu gostei muito da postura do São Paulo, logo após perder um jogador, após o Flamengo perder um jogador, né? E foi pra cima, não teve medo, foi pra cima mesmo e quase conseguiu o terceiro gol, né? Pelo volume de chances. Teve aquela bicicleta do Lucas ainda, teve alguns chutes de fora da área e o Flamengo todo acuado, né? Colocou o Alacian, Ayrton Lucas, o Alacian entrou muito mal. Ele perdeu umas 3, 4 bolas assim em sequência na hora de fazer o pivô, que não era para perder, que era só dar um passe melhor e podia sair no contra-ataque mais perigoso. Com esse jogo terminou, né? Ainda teve uma falta do De La Cruz no último lance do jogo, onde a falta do senso de urgência me incomodou mais uma vez, porque aquela ali era uma falta lateral, né? Era uma falta clássica para você cruzar, botar dentro da área, e tinha bons cabeceadores, o Léo Pereira, o Danilo, o Pulgar, e ele decidiu bater direto. Com isso, o Flamengo empatou, São Paulo empatou, São Paulo fica vivo na briga pela Libertadores, e o Flamengo perdeu uma grande chance de dormir na liderança, e caso ocorra um tropeço do Palmeiras, que eu acho muito improvável, de ficar na liderança realmente com jogos iguais. Eu acho que o Palmeiras hoje ganha, mas nunca se sabe, né? Vamos torcer para que o Santos, nosso Santástico, apronte no Allianz. Assim como ele aprontou com o Cruzeiro. E aprontou contra a gente também, né? Agora falar um pouco da expulsão. Primeiramente, a expulsão foi totalmente justa, tá? Claro que a gente fica com a arbitragem, porque quando foi o Andrés pisando no jogador do São Paulo numa intensidade maior, não foi marcado, acho que não foi nem marcada a falta, né? Ou não foi nem dado amarelo, que era para ter sido expulso, né? Naquele jogo escandaloso. No próprio Brasileirão, ontem mesmo, acho que o Júnior Alonso, se eu não me engano, dá uma entrada muito forte no jogador do Bahia, praticamente igual, deixa o pé ali, ó, uns 3, 4 segundos, e muito forte, só que era um contexto diferente, né, 30 segundos de jogo, muito difícil o juiz não marcar, porque os árbitros do Brasil são bem frouxos, então foi uma expulsão justa, né. O que eu acho da torcida ser insuportável é porque na expulsão contra o Estudiantes, todo mundo como é o nome? Foi um consenso, né, que foi uma expulsão injusta, e muitos até estão levantando outro lance do Plata, que ele deveria ter levado um amarelo, sendo que ele não era nem para ter recebido o primeiro amarelo, porque foi numa bola dividida onde ele pegou só a bola e o juiz marcou a falta, mas a gente sabe muito bem como é que foi aquele jogo, né? E contra o Racing foi num momento onde ele deu um tapa na coxa do cara e
O cara era para ter sido advertido também, porque puxou ele pelo cabelo e não aconteceu nada, e só o Plato foi expulso. E mais uma vez foi um consenso onde todo mundo concordou que ele não deveria ter sido expulso ali. E agora, a torcida do Flamengo, eu sou um cara que eu uso bastante o Twitter, a torcida do Flamengo tratando como se o Plata tivesse sido expulso as 3 vezes por culpa dele, sendo que isso não é verdade. E agora levantando questões onde o Plata não foi útil no campeonato. Gente, o Plata é o quarto ou quinto jogador com mais participações em gol do Flamengo no ano. O Plata tem 5 gols e 8 ou 9 assistências. Vocês têm que parar de maluquice, de querer, porque o cara errou uma vez, vocês acham que isso tem que contar a história dele. Sendo que não é assim. O Plata é um jogador muito importante. Em vários momentos, onde eu lembro muito bem do jogo contra o São Paulo, que ele acaba com o jogo, ele participa ativamente dos 2 gols do jogo no Maracanã, e não sai nem com gol, nem com assistência, mas é claramente o melhor jogador em campo. Então a gente tem que, vocês, né, porque eu não sou assim, começar a jogar o cara pelo ato dele. Não tô falando, o Plata tem que ser cobrado. Pô, ontem era um jogo que a gente estava praticamente ganho, o São Paulo bem abatido com o segundo gol do Flamengo, porque eles fizeram um gol e veio naquela intensidade, pô, agora vamos conseguir virar. E aí tomaram um gol logo em sequência de pênalti da Arrascaeta, que vivia uma fase espetacular. E depois disso, o Flamengo foi controlando em certa parte o jogo, e o Samuel Lino faz um golaço, e ali o Flamengo começa a ter mais controle do jogo. 2 minutos depois, o Plata foi lá e fez aquilo, que é de uma irresponsabilidade imensa. Então o Plata tem que ser cobrado pela expulsão dele, obviamente. Eu não estou tirando isso da questão. O Plata tem que ser advertido pela diretoria e pelo treinador do Flamengo. Obviamente o Felipe Luiz não vai chegar na coletiva e vai chegar e vai falar que o Plata é responsável. Inclusive, eu estou vendo muita gente comparando a situação do Plata com o Pedro. Gente, são situações completamente diferentes. O Pedro foi exposto daquela maneira porque ele estava treinando de sacanagem, entendeu? O Pedro e o Plata recebem para eles se dedicarem totalmente ao Flamengo. O que acontece no campo acaba sendo ocasiões, né? Pode acontecer e pode não acontecer. Assim como o Pedro errou 2 gols de cara que ele não podia errar contra o Vasco, e o Plata ontem foi expulso de uma maneira que não poderia ter sido expulso. Agora, você querer comparar o Plata, que é um excelente profissional, ele saiu com a família dele, que estava vindo do Equador para o Rio, e ele saiu com a família dele, e já estão tratando como se isso fosse algo, como se isso é algo recorrente no ano do Plata, né? Sendo que isso é totalmente diferente. E comparar com um jogador que estava treinando de sacanagem é brincadeira, né? Então, minha opinião é essa. Eu acho que o Plata tem sim que ser cobrado. Eu acho que o Plata foi muito irresponsável na expulsão dele. Era um jogo onde o Flamengo ali era com certeza um jogo onde ele ia controlar, porque 11 contra 11 a gente sabe que o Flamengo é um time que não toma gol, tomou só 17 gols no campeonato, em 31, 32 rodadas. Mas a expulsão do Plata condicionou ao São Paulo continuar vivo no jogo. Felizmente agora a gente está um pouco mais distante da briga pelo título, pois se o Palmeiras ganha hoje, a gente fica a 3 pontos e uma vitória dos caras. E o time do Palmeiras é um time muito constante e fica difícil imaginar que eles vão perder esses pontos, né? Mas a gente já viu o Flamengo realizando proezas e times que pareciam jogar um futebol melhor e mais envolvente que o Palmeiras regredirem e o Flamengo crescer e ganhar um campeonato assim como foi em 2020. Então, eu acho que agora o campeonato está muito difícil de ganhar. Acho que é muito complicado você tirar essa diferença do Palmeiras e do Abel, que é conhecido por ser um time bastante constante. Não vou entrar em méritos de ajuda de arbitragem, porque creio eu que com o time que o Flamengo tem, o Flamengo não era para ficar se preocupando tanto com isso, porque o Flamengo deixou pontos muito bestas pelo caminho. O Flamengo continua vivo pela briga pelo título, muito difícil,
mas o que importa é que esses erros que tenham sido cometidos no jogo de ontem não venham se repetir, essa desatenção, porque contra times mais fortes, como o Palmeiras que a gente vai enfrentar na final da Libertadores, podem ser fatais. E perder uma Libertadores para o Palmeiras novamente é algo que vai ser difícil conseguir se recuperar. Mas é isso, valeu.